Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para aprendermos mais de Ti que é santo. Que o Senhor, meu Pai, através do Teu Espírito venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, venha manifestar a Tua sabedoria entre nós, meu Pai. Seja feito não a vontade do homem, mas a Tua vontade. Que nós possamos, meu Pai, estar com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos espirituais atentos, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, meu Pai, a respeito da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, como o Senhor tem falado das outras vezes. Que não seja diferente hoje, meu Pai, que seja feito o Teu querer, a Tua vontade. Nos ensina, meu Pai, nos exorta, nos disciplina, nos repreende, nos estimula, Senhor Deus, através da Tua palavra, meu Pai, pois eu creio que ela é viva, que ela é eficaz, eu creio no poder da Tua palavra, eu creio que ela tem poder para curar, para libertar, para transformar, para sarar e principalmente para salvar, Senhor. Fala no meu coração, meu Deus, mais uma vez. Fala, Senhor Deus, aos corações aflitos, angustiados, meu Deus. Aqueles que entrarem aqui, Senhor Deus, nessa noite com um coração apertado, angustiado. Aqueles que têm síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, com problema na família, no trabalho, Senhor Deus. Aqueles que estão com as portas de emprego fechadas, que o Senhor, meu Pai, através da Tua palavra, por meio da Tua palavra, Senhor Deus, possa responder a cada coração e o Teu nome, Senhor Deus, ele vai continuar sendo glorificado desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meu Pai. Paz, Rita. Meu Pai é eterno. Ô, gente, a gente vai ler... A gente tá lá em Hebreus. Porém... Boa noite para todos, pais e mães de santos, filhos de santos. Paz, irmão Joel, seja bem-vindo. Roberto, boa noite, sejam bem-vindos. Gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Mas quem tá com a Bíblia aí, eu queria, antes da gente ler os versículos ao qual nós vamos meditar hoje, abrir lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Boa noite, Nando. Mensageiros do Evangelho Paz, amo Eclesiastes. Eclesiastes, confirmação. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
Eu estava meditando hoje no texto da carta aos Hebreus e eu não parava de pensar nesse texto. O Salomão, ele já no fim da sua vida, já com bastante experiência e sabedoria, ele vai escrever, ele vai dizer que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo determinado. E mais do que isso, mais do que ter um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito para todas as coisas. A cada tempo, aquilo que se vive tem um propósito. Tudo isso que nós lemos aqui no versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tudo isso que nós lemos aqui, existe um propósito. Mesmo quando é um tempo ruim, mesmo quando é tempo de afastar-se de abraçar, mesmo quando é um tempo de chorar, mesmo quando é um tempo de derribar pedra, mesmo quando é um tempo de perder. A Bíblia diz, não sou eu, não é qualquer pessoa que diz, mas é a Bíblia que diz que para tudo isso, que para cada coisa, que para cada tempo existe um propósito. Pai Xandro, a paz do Senhor, Aline, ore pela esposa do pastor. Amém. Manda o nome dela, por favor. Há um propósito, irmãos, para tudo, para tudo. Deus, ele não faz nada sem propósito. Nós não servimos a um Deus, nós não servimos a um pai que aborrece os seus filhos, nós não servimos a um pai que abandona os seus filhos, nós não servimos a um pai que esquece dos seus filhos. Paz, Nando, nós não servimos a um pai que corrige os seus filhos sem um propósito ou sem um fim. Paz, Rogério, Neide Soares, o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, o Pai ao qual nós somos filhos, este Pai, ele, tudo aquilo que ele faz tem um propósito. E aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12, desde a última live, a gente tem falado sobre disciplina. E a gente entende que a disciplina de Deus, a disciplina do nosso pai espiritual, não é como a disciplina de um pai terreno. Não é como eu e você corrigimos os nossos filhos, porque a gente corrige os nossos filhos segundo aquilo que a gente acha certo, segundo a nossa própria justiça. O que a gente acha que é certo para os nossos filhos, porém, nós somos limitados demais. Eu não sei como que vai estar a minha filha daqui 10, 15, 20 anos. Deus, quando ele nos corrige, quando ele nos disciplina, é pensando no nosso bem. Deus não é limitado como nós, e a justiça dele não é a mesma justiça do homem. A justiça de Deus não é a nossa justiça. É por isso que nós temos que buscar a justiça dele para nos parecer com ele. É por isso que nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que nós não usemos da nossa justiça nem para com os nossos filhos, nem para com o esposo, esposa, amigo, irmão. Nós precisamos buscar a justiça dos céus para que nós possamos exercer a justiça de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu entendo aqui na carta aos Hebreus, quando a gente medita aqui na carta aos Hebreus, desde o capítulo 10, o autor aos Hebreus, ele está falando de relacionamento. Pai, gente, quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Perdoe que eu não cumprimentei, irmão Vando, sejam todos bem-vindos, tá bom? Agora eu vou ler menos a rolagem. Eu vejo que desde o capítulo 10, o autor aos Hebreus, ele vem tratando de relacionamento.
E quando a gente olha aquilo que a gente já aprendeu aqui, aquilo que a gente já sabe, além daqui da live, porque eu sei que vocês conhecem a palavra, ninguém é limitado a essa live. Então, tudo aquilo que a gente já aprendeu aqui, fora daqui, e tudo aquilo que a gente vê, o que Cristo ensinou, se trata de relacionamento. Se trata de um relacionamento vertical, que é o relacionamento do homem, do filho com o seu pai espiritual e do homem com o seu semelhante. A gente sabe, a gente já aprendeu isso e a gente sabe que Jesus na cruz do Calvário, ele derruba, ele aniquila os muros da inimizade, aqueles muros que faziam separação, que separava o homem de Deus, o Criador e a criatura, Jesus aniquilou. E mais do que isso, os muros de separação entre o homem e o seu semelhante, Jesus também aniquilou. E a gente consegue observar isso no decorrer de todo o Novo Testamento. Isso é a nova aliança. A nova aliança é termos paz uns com os outros, é termos paz com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê quanto Jesus Cristo ele conquistou para nós, o quão a sua obra é tremenda, é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário era o Pai reconciliando de novo os seus filhos com Ele mesmo. Era Deus reconciliando, através de Jesus Cristo, a humanidade com Ele, aqueles que nele creem. E eu observei muito isso aqui, eu tenho observado muito isso aqui, na carta aos Hebreus, desde o capítulo 10. Porque se a gente parar para pensar, quando o autor aos Hebreus ele fala sobre nós nos aproximarmos de Deus, nós nos achegarmos a Deus, ele fala a respeito do caminho, que nós temos livre acesso, que nós temos plena liberdade, que nós podemos nos achegar a Deus, ao trono da graça, ao lugar santíssimo, e ele fala isso pra gente, que por meio de Jesus Cristo, do véu que é o seu corpo, que foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos nos achegar a Deus. E ele também fala muito de relacionamento. E a gente entende todo o conceito de congregar nessa carta, irmãos. Se alguém não conhece todo o restante do Novo Testamento ainda, mas conhece a carta aos Hebreus, entende o que é congregar, entende o que é relacionar com o próximo, entende o que é amar, entende o que é ter um relacionamento com Deus. E não tem como, irmãos, alguém que realmente tem um relacionamento com Deus, não ter um relacionamento sadio com os seus irmãos. Se nós temos um relacionamento intenso com Deus, se nós temos um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, isso naturalmente vai refletir no relacionamento com o nosso semelhante. Se nós não temos um relacionamento intenso, se nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus, não tem como nós nos relacionarmos com o nosso próximo. Eu falei na última live, na penúltima, né? Nós falamos sobre peso. Ele começa a falar aqui de uma corrida, de uma caminhada, de uma carreira. E nessa carreira a gente tem que lançar mão do peso, de todo o peso. E no contexto da carta aos Hebreus, este peso são os rituais. Os ritos do Antigo Testamento, os ritos da antiga aliança, do antigo concerto. Aquilo que os homens agora estão livres, foram libertos, não tem mais a necessidade, aquilo que era sombra. Se nós voltarmos para isso, para os antigos rudimentos, nós colocamos carga, nós colocamos peso sobre nós. E numa corrida, irmãos, todo peso atrapalha, todo peso derruba, todo peso traz cansaço, traz fadiga. Ele fala também a respeito do pecado.
Boa noite, Leozinho. Ele fala também a respeito do pecado, e o pecado no contexto da carta aos Hebreus. Irmãos, eu nunca disse que prostituição não é pecado, que lascívia não é pecado, que mentira não é pecado, que traição não é pecado, que fornicação não é pecado. Só que nesse contexto, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12, quando ele fala, capítulo 12, versículo 1, quando ele fala de pecado, ele está falando do pecado da incredulidade. Boa noite, Alexandrino, paz. Ele está falando do pecado da incredulidade. Por quê? Porque quando a gente olha o contexto, todo o contexto, desde o capítulo 3, ele está falando do povo que saiu do Egito, do povo hebreu, do povo de Deus que saiu do Egito e que não entrou na terra de Canaã por causa da incredulidade. Mas, Aline, eles cometeram outros pecados, eles se rebelaram. Sim, mas por quê? Por causa da incredulidade. A rebelião, a rebeldia, a desobediência e a apostasia é resultado, é fruto da incredulidade. Então, irmãos, tudo é pecado. É prostituição, fornicação, lascívia, traição, mentira. Isso é pecado. Só que isso vai acontecer se uma pessoa, de fato, ela não tem fé em Deus. Porque aquele que crê, aquele que tem fé, produz frutos de arrependimento. Agora, se uma pessoa ela comete o pecado, ela tem o pecado da incredulidade, naturalmente vai surgir todo o restante dessa lista que eu acabei de falar. Nós falamos no capítulo 11, quando nós estudamos o capítulo 11, a incredulidade produz o fruto da rebeldia, da desobediência e, consequentemente, da apostasia. A fé, irmãos, a fé, contrário da incredulidade, ela também produz frutos. Só que o fruto que a fé produz é da obediência, é do temor, é de boas obras. A fé, irmãos, ela também produz frutos. E o fruto da fé é nós queremos nos aproximar cada vez mais de Deus, nos aproximar cada vez mais do nosso próximo, do nosso semelhante. Eu vejo tudo isso, o autor aos Hebreus tratando tudo isso, em especial, desde o capítulo 10. E aqui no capítulo 11 não é diferente. Ele fala, nós falamos na última live, ele falou bastante sobre correção, que Deus, quando ele corrige, quando ele nos corrige, ele nos disciplina para correção. Ele nos disciplina para educação. Ele nos disciplina para instrução. Como eu disse, Deus ele não faz nada sem propósito. É importante, Paz Alice, seja bem-vinda. É importante nós sabermos que toda disciplina, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, se nós estamos em Cristo, tudo isso tem um propósito. Mas alguém pode falar assim, mas Aline, eu tenho passado por tanta luta, eu tenho passado por tanta dificuldade, eu tenho chorado muito. Aline, as pessoas me abandonaram, as pessoas não querem saber de mim. Aline, eu estou gastando meu dinheiro com remédio. Aline, eu estou gastando meu dinheiro, eu podia estar gastando meu dinheiro com outra coisa. Aline, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho uma porta de emprego. Ou, Aline, a minha vida espiritual anda fria demais. Aline, a minha vida familiar, conjugal, tá difícil demais, eu não estou conseguindo. Sabe esses obstáculos que mesmo aqueles que estão em Cristo acaba vivendo? Alguma coisa, irmãos, alguma coisa o Senhor tem a nos ensinar no meio disso tudo. Como é que nós passaremos no meio disso? Como é que nós vamos passar por isso? Se nós sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas e que para todas as coisas existe um propósito, nós vamos passar murmurando? Nós vamos passar reclamando? Ou nós vamos tentar entender, tentar compreender qual é a instrução de Deus para as nossas vidas neste tempo? Qual é a educação? Qual é a lição de Deus para as nossas vidas neste
tempo. Quando a gente olha o contexto da carta aos Hebreus, a gente lembra que eles estavam sendo perseguidos. E o autor aos Hebreus, ele é usado por Deus para animar, para estimular, para exortar os leitores a entenderem que, independente da situação, Deus tem cuidado de tudo. Deus está no controle de tudo. Não vale a pena abandonar a fé, porque as coisas não estão do jeito que a gente queria. Não vale a pena abandonar a fé porque tem perseguição. Não vale a pena abandonar a fé porque quando realmente somos servos de Cristo, o que a gente compreende é que o que a gente recebe não é uma prosperidade financeira. Não vale a pena abandonar a fé por qualquer outro motivo, irmãos. A gente vê isso no exemplo de Esaú mais para frente. Não vale a pena, não faz sentido. Não faz sentido nenhum abandonarmos a fé, independente do tempo que nós lemos lá na carta a Eclesiastes que nós estamos vivendo. Algumas pessoas aproveitam-se do tempo bom, porque não tem só tempo ruim. Algumas pessoas aproveitam-se do tempo bom, do tempo de sorrir, do tempo de ajuntar pedras, do tempo de edificar, do tempo de paz, para abandonar a fé. Muitas pessoas se aproveitam no momento difícil. Muitas pessoas passam por lutas e dificuldades e é neste momento que elas abandonam a fé. Mas nem todas são assim. Algumas pessoas, no momento bom, no momento que elas não precisam de Deus, que elas acham que elas não precisam de Deus e que tá tudo certo, na vida financeira tá tudo certo, o emprego é bom, a família não tem problema, tá numa casa própria, tem carro, consegue pagar as contas em dia, aí de repente é justamente nesse momento que muitas pessoas abandonam a fé. Irmãos, independente do tempo, não abandone a fé. Tudo isso, o autor, Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele vai dizer, é vaidade. Tudo é vaidade, porque tudo vai passar. Tudo há de passar. Tudo. Agora nós paramos no versículo 13. Eu vou ler desde o versículo 12, só pra gente relembrar um pouquinho, tá bom? Tudo isso foi só a introdução. Meu Deus. Agora eu não sei o que eu vou fazer mais. Vamos lá. Versículo 12. Hebreus 12, 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós falamos isso aqui já na última live, mas eu quis reler porque a gente vê aqui, o autor aos Hebreus agora ele começa a exortar. E ele vai exortar assim, de uma maneira que ou a gente entende, ou os leitores entendem de uma vez por todas, ou não entende mais. E ele fala aqui, no versículo 12, restabelecei. No versículo 13 ele fala fazei. No versículo 14 ele fala segui. No versículo 15 ele fala atentando. Ou seja, ele vai dar algumas ordens. Algumas coisas que nós temos que fazer. Algumas coisas que cabe a nós. Não que a gente tem que esperar cair do céu. Algumas coisas que são responsabilidade minha e sua, enquanto filho de Deus.
Ele fala no versículo 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso aqui serve tanto para a gente quanto para o nosso próximo. Tanto para mim mesmo quanto para o meu próximo. Por quê? Porque ele usa Isaías e ele usa um provérbio. O texto de Isaías nós lemos na última live. O profeta Isaías ele está falando depois que o povo foi levado cativo, e ele vai dizer para o povo se animar, ele vai dizer para o povo restabelecer as mãos frouxas, as mãos descaídas, os joelhos, se firmem, porque Deus, ele está vendo lá na frente e ele tem algo muito melhor para vocês. E ele cita também um provérbio. E eu entendo aqui que o autor aos Hebreus ele está sendo usado por Deus por quê? Porque alguns estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, para voltar para os antigos rudimentos. E ele é usado por Deus para exortar esses irmãos, para lembrá-los. Olha, lembrem-se do sacrifício. Lembre-se de que Jesus é maior, de que Jesus é melhor, que Jesus é superior. Lembre-se. E mais do que isso, ele está sendo usado por Deus para lembrar aos leitores que eles também podem ser usados por Deus para ajudar o seu próximo, para ajudar aqueles que estão mais fracos, para ajudar aqueles que estão mais frágeis, para ajudar aqueles que estão com as mãos frouxas, com as mãos decaídas, com joelhos trôpegos, e que é importante esse relacionamento. É importante. Isso é congregar, irmãos, isso é ser igreja. É a gente estar firme e ajudar alguém. Sabe por quê? Porque um dia a gente pode estar precisando de ajuda. Hoje, você ora por alguém, mas amanhã você pode estar precisando de oração. E você pode ter certeza que, como igreja, sempre vai ter alguém orando por você. Versículo 14. Mais uma exortação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele fala seguir, a gente vê que é uma exortação. Ele está dando uma ordem. Segue, busque a paz. Como eu disse, isso são ordens para nós. Isso são coisas que nós temos que fazer. Nós temos que seguir a paz. Nós temos que buscar essa paz. E que paz é essa? Não é a paz como o mundo vê. Não é a paz que o mundo diz que é paz. É a paz de Deus. É a paz que Jesus Cristo concede para mim e para você. Sabe aquela paz que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1? Essa paz que nós temos com Deus, essa mesma paz, nós temos que buscar essa mesma paz com todos. Com todos, irmãos. É o que eu disse, não tem como nós termos paz com Deus. Se nós dissermos que nós temos paz com Deus, nós temos que ter paz com os nossos irmãos. E ele fala aqui com todos. E é claro que nós temos que procurar ter paz com todos, ainda que não professem a mesma fé que a gente. Mas especialmente os da mesma fé. E Paulo fala isso em Gálatas. A gente estudou Gálatas. Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, tá pegando. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos, irmãos. Ele não está fazendo aqui acepção de pessoas. Ele não está separando as pessoas. Ele não está dizendo, olha, vocês só vão ter paz com aqueles que professam a mesma fé que você. Não, ele está dizendo com todos. E todos, irmãos, é todos.
Fazei o bem enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Jesus, ele vai dizer para os discípulos que quando o Pai ele envia a chuva dos céus, ele não envia chuva só para os justos. Ele envia para todos. A chuva que Deus manda é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Só que o versículo não acaba aí. Ele fala assim, olha, isso é justiça, viu, gente? Isso é justiça. A justiça de Deus é essa daí, ó. Deus podia mandar a justiça, ele sabe quem são os que creem nele, ele sabe quem são os seus filhos, eles sabem quem são aqueles que mesmo na dificuldade não murmura, ele sabe quem são aqueles que vão ser fiel até o fim. Mas Deus, ele quando coloca o sol lá no mais alto lugar lá, todas as manhãs, ele não está pensando só nos seus filhos, ele não está pensando só naqueles que creem, ele está pensando em todos. Paz, Fábio, ele tá pensando em todos. Paz, Dayana, ele tá pensando em todos. Quando Deus ele manda chuva, ele não tá mandando só para os seus filhos. Ele não tá mandando só para aqueles que professam a fé nele. Ele tá mandando a chuva para todos. Só que o autor aos Hebreus não, agora a gente está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Paulo ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, vírgula, mas principalmente, mas em especial, aos da família da fé. Mas, principalmente, aos da família da fé. Sabe o que é isso, irmãos? A gente tem que buscar paz com todos, a gente tem que, se possível, fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque eu posso nunca nem ter visto vocês pessoalmente, mas vocês fazem parte da minha família. Vocês fazem parte do mesmo corpo que eu faço parte. O apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, ele nos exorta, seguir a paz com todos. E esse todos é principalmente os da família na fé. Quando a gente estudou esse texto lá em Gálatas, que a gente estudou essa carta aqui, quando a gente estudou esse texto lá em Gálatas, eu lembro que eu falei sobre a nossa família natural, nossa família de sangue. Eu dei o exemplo dos meus irmãos, eu dei o exemplo dos meus filhos, que se os meus filhos estiverem doentes, se os meus filhos precisarem de mim, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer por eles. Se a minha irmã que mora longe de mim falar, Aline, eu tô precisando de você, eu vou lá correndo na hora. Nem que eu tiver que ir a pé, mas eu vou, é minha irmã, é meu sangue. Só que a Bíblia nos ensina que assim como os nossos irmãos de sangue, como os nossos irmãos natural, a nossa família natural, assim são os nossos irmãos na fé. Seu irmão querendo ou não, hein? Assim são os nossos irmãos na fé. Então nós temos que seguir a paz com todos. Acabou esse negócio de briga. Acabou esse negócio de discussão. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu anotei tanta coisa aqui. Gente, meu Deus do céu. Ai, eu já passei metade. Eu não li foi nada. Sou mais velho. Ai, meu Deus, irmão mais velho é terrível, viu? Paz, Moisés. Gente, vamos falar sobre santificação. Sobre santificação. A gente tem que falar sobre santificação porque, né, a gente tem que falar. Tá escrito, então a gente tem que falar. Paz, Daniel. Por que sem santificação ninguém verá Deus? Porque sem a santificação ninguém
verá a Deus? A resposta é simples, creio que todo mundo sabe, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E não tem como aquele que não é santo se aproximar de Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Aline, como que eu sei que eu estou santificada? Aline, como que eu vou me aproximar de Deus? Como que eu vou me santificar? A Bíblia é maravilhosa porque ela não nos deixa dúvida. Quando a gente tem dúvida a respeito de alguma coisa, é porque a gente, na nossa ignorância, não entendeu ainda. Na nossa ignorância, não no sentido pejorativo, mas ignorância é quando a gente ainda não tem total conhecimento de determinado assunto. Então, se tem um determinado assunto que eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante a respeito daquilo. Então, se a gente não tem a resposta para determinado assunto, se a gente não entendeu determinado assunto, é porque a gente é ignorante naquele assunto, não porque a Bíblia não tem a resposta. E nesse caso, a Bíblia tem a resposta. Jesus, ele por diversas vezes, ele vai dizer que... Eu vou ler um texto. Eu vou ler dois. Me veio dois textos na mente agora. Eu só preciso lembrar onde tá, mas eu acho que eu sei. O primeiro eu achei, tá em João. Paz, Marcos, tá em João capítulo 13. Quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. E esse lava-pés era comum naquela época. E quem fazia essa parte de lavar os pés das visitas eram os servos. Olha só a posição que Jesus ele se coloca. Lavar os pés dos discípulos naquele dia. Paz, Fábio Paulino, tem que decorar o Fábio e o sobrenome, tem que decorar mais o sobrenome do que o primeiro, né, quando entra um Fábio aqui. É muito Fábio. Ai, meu Deus, vamos lá. Esse lava-pés de Jesus aqui em João, capítulo 3, foco, capítulo 13, é mais do que o simples fato de Jesus lavar os pés, como se fosse pouca coisa. Claro que Jesus lavar os pés dos discípulos é muita coisa, mas tem toda uma representação. Além disso, Paz Marcinha, tem toda uma representação além disso. Primeiro é essa, que Jesus, ele se colocou naquele dia, não só naquele dia, né, mas especialmente ali, na posição de servo. De servo. Tanto que os discípulos, muito provavelmente, se Jesus não tivesse colocado na posição de servo, muito provavelmente, a Bíblia não diz, isso é coisa da minha cabeça, mas muito provavelmente eles iam se alimentar, eles iam participar ali da ceia com os pés sujos, porque não tinham servo. E nenhum deles queria se colocar na posição de servo. A Bíblia diz que Jesus vai lá, cinge-se de uma toalha, se abaixa na frente de cada um, de um por um, e lava os pés dos discípulos, se colocando na posição de servo. Quando ele está diante de Pedro, ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro se afasta. E vai falar, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia que Jesus não era servo. Ele vai dizer, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Não vai, o Senhor é o mestre, o Senhor é o rabino. Você não vai lavar nossos pés, não. Não, você não vai tocar nos meus pés. Olha só, ele não queria lavar o pé de ninguém, mas ele sabia que Jesus não era digno de estar naquela posição.
Aí Jesus vai dizer, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Quando Pedro ouve isso, ele, opa, então se é pra ter parte com o Senhor, então lava logo tudo. Pedro é terrível, né? Eu gosto de Pedro. Então lava logo tudo. E Jesus vai falar, não, não é necessário. Porque vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está limpo. Eu também. Aí, tem um outro texto que eu também lembrei. Só achar o versículo agora. Já achei. 17, João 17. A oração sacerdotal. Gente, eu já citei esse texto aqui para falar sobre santificação várias vezes, mas hoje eu faço questão de ler. João 17, capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19. Tá bom, Cleon, Deus abençoe, viu? Vai com Deus. Obrigado pela presença. E a favor deles, versículo 19, mesmo capítulo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Aline, como é que eu me santifico? Como é que, se eu só vou estar, se eu só verei a Deus, se eu me santificar, como é que eu me santifico? Pela palavra. Por intermédio de Jesus Cristo. Aline, mas eu não consigo me santificar sozinho? Não. A santificação vem por intermédio da palavra. Mas não é só isso. Por quê? Porque lá no contexto da carta aos Hebreus, que a gente está lendo no capítulo 12, o autor aos Hebreus, ele está nos dizendo que quando nosso Pai espiritual nos corrige, nos disciplina, ele está nos disciplinando para a santificação, para que nós façamos parte da sua santidade. Então nós somos santificados por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, e nós somos também santificados pela disciplina do nosso Pai espiritual. No versículo 10 da carta aos Hebreus, capítulo 12, nós lemos na última aula, na última live. Tô me achando já. Nós lemos na última live, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Edilson, boa noite, Pai do Senhor, bom descanso. Ai, meu pai. Professora DVD. Oi, mãe, eu tava passando no Minafai e vi sua live. Oi? Eu tava passando no Minafai e apareceu sua live pra mim. Posição de Cristo, hein? Ele não disserva. Posição de Cristo, hein? Aline não disserva. Hã? Falou isso por amor. Entendi, não. Momento família. Vamos lá. Já parei. Abacuque 3,19. Abacuque. Abacuque, Ageu, tudo livro difícil, né? 3,19.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Oi? Boa noite a todos, boa noite. Vai, vamos lá, gente, foco. Perdi o foco. Culpa da Carol. Sorry. Tá perdoada. Tava falando de santificação. Deus nos disciplina para fazermos parte da sua santidade. Mas, Aline, como é que Deus nos disciplina? Irmãos, de várias formas. No caso do autor aos Hebreus aqui, ele está usando justamente o sofrimento, a perseguição. Paz Radassa, para dizer que aquele sofrimento era também algo que estava no controle de Deus e que para que eles não olhassem aquele sofrimento como algo ruim e virassem as costas, mas para que eles pudessem aprender alguma coisa com aquele sofrimento e entender que de alguma forma Deus estava instruindo, Deus estava educando, Deus estava ensinando e, acima de tudo, Deus estava fazendo com que eles fossem participantes da sua santidade. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, esse texto é complicado, mas vamos lá. Mais uma vez ele está exortando. É algo que nós temos que fazer. É algo que os leitores têm que fazer. Não é algo que se espera cair do céu. Não é algo que você espera outra pessoa fazer no seu lugar. É algo que você faz. O que é que você faz? Além de restabelecer as mãos descaídas e joelhos trôpegos, além de fazer caminhos retos, além de seguir a paz e a santificação, é atentar diligentemente para que ninguém seja faltoso. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É você, não é o pastor da Aline, não é o pastor do Vando, não é o pastor da Graça, do Edivaldo, não é o pastor de não sei quem, não é o pastor da Presbiteriana, não é o pastor da Assembleia de Deus, não é o pastor da CCB, não é... É você que tem que se atentar diligentemente para o seu irmão, para o seu semelhante, para que ninguém seja faltoso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente joga sempre nas costas do outro, de quem ocupa um cargo, um ministério, né? E a gente às vezes está vendo um irmão no erro, tá vendo alguém que é da nossa família em Cristo, da nossa família na fé, no erro, e a gente tá deixando lá, porque a gente acha que não é nossa responsabilidade. Eu não tô falando da gente expor a pessoa, eu não tô falando de você humilhar a pessoa, eu não tô falando de você se achar superior que a pessoa, eu tô falando de você cuidar. Eu tô falando de você se atentar diligentemente, sabendo que é um irmão e que pode estar indo no caminho errado, e você sabe, você tá vendo, e você não faz nada para ajudar. Atentando diligentemente para que ninguém seja... Olha o que o autor aos Hebreus faz, irmãos. Ele observou,
Ele observou que aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres, por causa da perseguição, eles podiam abandonar a fé. Ele vai lá e ele escreve essa carta. Ele não ficou de mãos abanadas, ele não ficou de mãos cruzadas, ele foi lá, ele extraiu todo o conhecimento que ele tinha a respeito da Torá, do Antigo Testamento, dos rituais, do ministério de Jesus, tudo que ele sabia, todo o entendimento que Deus lhe deu a respeito da nova aliança, ele foi lá e falou para eles, ó, tá aqui, ó, vocês não abandonem a fé. Agora, já pensou se ele cruzasse os braços? Já pensou se ele não fizesse nada? Ah, não é responsabilidade minha? Ah, é responsabilidade do apóstolo Paulo. Ah, é responsabilidade do apóstolo Pedro. Ah, é responsabilidade do apóstolo João. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. Ele vai citar aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Eu não vou ler, porque é o mesmo texto, mas eu vou explicar o contexto. Lá é escrito isso quando o povo estava prestes a entrar em Canaã. E lá tinha povos estrangeiros. Tinha o Eteu, o Cananeu, o Ferezeu, o Jebuseu, tudo quanto é eu, tinha lá em Canaã. E cada povo ali, eles tinham um deus para cada coisa. Tinha vários deuses. Então, o povo entrando lá, eles tinham que cuidar para que eles não fossem influenciados por aqueles povos e passassem a servir esses deuses, virando as costas para Deus. E a gente sabe que isso aconteceu. Mas o autor aos Hebreus usa a mesma instrução lá de Deuteronômio 29, versículo 18, para esse povo aqui. Povo murmurador. A mesma exortação, o mesmo versículo. Olha, que não haja nem alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados. Irmãos, sabe qual que é o perigo da amargura? O perigo do rancor? O perigo de um coração cheio de amargura é que ele não faz mal só para quem está com o coração cheio de amargura. Ele faz mal para todos que estão ao seu redor. É como uma erva daninha, que quando ela cresce, ela espalha. É como um veneno. É como um veneno que contamina tudo ao seu redor. Eu vou ler para vocês Efésios. Eu deixei separado. Efésios capítulo 4. Paz do Senhor, Michael. Efésios capítulo 4. A gente também já estudou essa carta. É uma exortação à santidade. E eu vou ler o versículo 30 e o 32. Eu podia ler mais, mas eu vou ler só esses dois. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Olha lá que ele falou lá o autor aos Hebreus falou lá no capítulo 12. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso aqui é uma exortação à santidade. No versículo 15, no final do versículo 15, ele diz, né? Muitos, por meio dela, muitos sejam contaminados. Um coração rancoroso,
Um coração amargurado, irmãos, contamina muita gente. Contamina muita gente. E o contrário de santificação é essa contaminação. É ter um coração amargurado, brotando, amargura que brotando vos perturbe. É necessário que a gente entenda que às vezes Deus ele usa pessoas também para nos corrigir, para nos disciplinar. Quantas vezes eu mesmo já estava fazendo alguma coisa errada e alguém chegou em mim e falou, Aline, ó, assim, 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 não é legal, assim não agrada a Deus, assim, opa, peraí. Quantas vezes a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que foram exortadas por outras pessoas e a gente entende que aquilo era uma disciplina de Deus. Olha, por exemplo, a esposa de Jó. Ela vai dizer para Jó, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoas teu Deus e morre. Jó, naquela situação, ele foi usado por Deus para disciplinar a esposa dele. Como falas uma louca mulher? Tu aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não pode tu aceitar? Jó disciplinou sua esposa. A gente vê vários outros exemplos na Bíblia de pessoas disciplinando outras pessoas. Eu vejo Deus usando pessoas para disciplinar pessoas. Eu vejo que Deus, muitas vezes, o autor aos Hebreus é um exemplo disso. É Deus usando o autor aos Hebreus para disciplinar pessoas. Eu vejo Deus usando o apóstolo Paulo para disciplinar pessoas. Eu vejo Deus usando o apóstolo Paulo para disciplinar o apóstolo Pedro. Eu vejo Deus usando os marinheiros. Quando Jonas quis fugir e não quis ir para Nínive, eu vejo Deus usando os marinheiros para disciplinar Jonas. A gente vê inúmeros exemplos na Bíblia de Deus usando pessoas para disciplinar pessoas. Às vezes, quando a gente é disciplinado, a gente não gosta. Sabe o que a gente fala? Eu já fiz isso, irmãos. E eu não sou nem uma santa, não. Santa no sentido de não tem falha. Lembrei do Tiago agora. Eu já fiz isso. Quem essa pessoa pensa que é pra me corrigir? Quem tá maluca? Quem que ela pensa que é pra me corrigir? Aí depois eu parei, pensei e falei, realmente ela tem razão. E agora, além de pensar que a pessoa tinha razão, agora eu entendo que muitas vezes a pessoa podia estar sendo usada por Deus. Lembra que a gente leu lá no comecinho desse capítulo, na última live? Na hora, a gente não aceita nenhuma disciplina com alegria. Quem é que aceita uma disciplina com alegria? Ah, que legal, pode me disciplinar. A gente não aceita nenhuma disciplina com alegria. Mas depois a gente para e pensa, opa, peraí, realmente. Então, cabe também isso aqui nesse contexto. Se de repente uma pessoa me disciplinou e eu não gostei, eu tenho que tomar cuidado com o que tem no meu coração, no que diz respeito àquela pessoa, aquilo que ela fez. Boa noite, Todd. Você é santa sim. Você entendeu o que eu quis dizer, no sentido de não ter falha. De ter falha, né? Eu tenho falha. Não queria, mas eu tenho. Deixa eu beber água. Paz Fernando, seja bem-vindo. Qual é o assunto? Hebreus capítulo 12, versículo 16 agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, não sei. Vamos lá. Falta 20 para meia-noite. Gente, tá muito calor aqui. Versículo 16 agora. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Hebreus é de Deus. Hebreus é muito de Deus. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura.
ele fala que sobre Esaú. Agora ele vai, versículo 16 e 17, ele vai falar sobre Esaú. E ele fala que Esaú foi impuro e profano. Impuro a gente entende no contexto bíblico que é imoralidade sexual. A Bíblia no Antigo Testamento não fala nada a respeito disso sobre Esaú. Mas eu entendo que o impuro é aquele que se vende, né? Imoralidade sexual é uma pessoa que se vende, que vende o seu corpo. E Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então eu entendo que é nesse sentido que o autor aos Hebreus está falando que ele foi impuro. Ou profano. Por que ele foi profano? Profano é alguém que não respeita. Boa noite, Hernandes. Deus abençoe. Profano é alguém que não respeita o que é sagrado. Alguém que negligencia o que é sagrado. E Esaú negligenciou aquilo que era espiritual. Ele abriu mão daquilo que era espiritual por algo temporário, por algo passageiro, por algo momentâneo. Esaú trocou algo de valor por algo que não tem valor algum. Esaú abriu mão de algo espiritual por algo carnal. E sabe o que aconteceu? O carnal passou. O contexto da carta aos Hebreus é esse. Não abandonem a fé. Por quê? Porque há coisas maiores, há coisas superiores, eternas, esperando aqueles que não abandonam a fé. Vocês vão trocar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que é maior, aquilo que é superior, por um momento, por causa de uma perseguição. Ele falou no começo desse capítulo, vocês ainda não nem desceu sangue ainda. Alguns tinham sido presos, alguns estavam sendo até ameaçados de morte, alguns estavam sendo caluniados, alguns perderam amizades, alguns perderam famílias, mas eles ainda estavam vivos. Vocês vão trocar o que é muito maior, que é superior, por algo momentâneo? Estou aprendendo muito com você. Boa noite, Cícero. Vamos lá, vamos para o versículo 17. Eu vou ler o 16 e o 17 para juntar. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivessem buscado. Irmãos, isso aqui é muito sério. Acredito que todo mundo conhece essa passagem, né? Jacó tá lá preparando um guisado, preparando uma sopa de lentilha, tá lá, e Esaú chega cansado e com fome. E ele sente o cheiro de comida, vou comer. Aí Jacó faz uma proposta, faz o seguinte: você me vende o seu direito de primogenitura, que eu te dou um pouco do que eu fiz para comer. Irmãos, Esaú é assim, não é que Esaú morreria de fome. Eu não tô defendendo Jacó aqui, porque o que ele fez também não é certo. Mas Esaú não morreria de fome. Sabe o que Esaú podia ter feito? Esaú podia ter falado, não, fique em paz. Ele podia ter ido lá e preparado uma comida para ele. Ele não ia morrer de fome, não era caso de vida ou morte. As mãos dele não iam cair. Mas ele trocou algo superior, algo espiritual, por algo momentâneo que ele podia fazer. Que ele mesmo podia ter feito. Mas na hora, ele pensou mais na sua fome. Na hora, ele pensou mais no seu estômago, no seu próprio umbigo. E o que tinha de tão importante na primogenitura? Eu vou falar o mais importante de todos. Desde Abraão,
Desde Abraão, eles sabiam que o Messias viria pela linhagem de Abraão, de Isaque. Quando ele vende o seu direito de primogenitura, ele está abrindo mão de fazer parte da linhagem do Messias. E ele sabe. Ele sabia, todos sabiam. Todos sabiam, irmãos. Todos. Deus sempre deixou claro. E naquela época não tinha Bíblia, não tinha alguém para ler. Alguém para ler, não. Tinha os seus pais. Era contado de pai para filho. Um judeu, até os dias de hoje, desde menino, desde criança, ele é ensinado tudo a respeito do Deus que os seus pais servem. Tudo. Então, Abraão ensinou Isaque, Isaque ensinou Esaú e ensinou Jacó. É claro que havia uma promessa. Desde que Esaú e Jacó estavam no ventre de Raquel, de Rebeca. Desde Rebeca, quando Rebeca ficou grávida, Deus já disse a Isaque que o maior serviria o menor. É claro que não precisava da ajuda deles, porque a gente viu isso em Sara e em Abraão. Quando Deus faz uma promessa, ele se encarrega de cumprir. Não precisa da ajuda deles. Quando Esaú vende... Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, ele estava abrindo mão... Preguiça de fazer comida. Ele estava abrindo mão das bênçãos de um primogênito. O primogênito é o que recebia a maior parte na herança. É assim, a maior parte da herança ia para o primogênito e o que sobrasse era dividido para os outros. Para o 1, 2, 3, quantos tivessem. Mas a maior parte era para o primogênito. O primogênito ia suceder o seu pai. Ia ficar no lugar do seu pai. Ele ia ser o patriarca como era o seu pai. O primogênito, era tão importante o primogênito que toda vez que um homem se casava, um homem judeu se casava, ele esperava que o seu primeiro filho fosse um homem. Era vergonhoso para um judeu só ter filho mulher. Só ter filha mulher. Ele precisava de um homem, ele precisava de um menino. E o mais velho, o primogênito, é aquele que ia suceder, que ia ficar no seu lugar, que ia dar continuidade à sua descendência, que ia receber a maior parte na herança. Mas, acima de tudo, o primogênito, desde Abraão, é aquele que estaria na linhagem do Messias. Então, foi tudo isso, ou só tudo isso, que Esaú trocou. Dona Simone, seja bem-vinda. Não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando for por ele repreendido. Glória a Deus. De Jacó enganou, ele foi tratado. Jacó foi tratado. Entendo. Oi, cheguei atrasada. Dona Regina, seja bem-vinda. Onde eu parei? Então, foi isso. Esse Todd não toma jeito. Ai, Jesus, vamos lá. Onde eu parei? Foco. Foi isso. Isso, pronto, voltei. Fica na paz. Amém, Antônio. Deus abençoe. Obrigada. Esaú abriu mão de tudo isso que eu falei por um prato de lentilha, de guisado, ou aqui nessa tradução aqui, repasto. Eu nunca ouvi isso na vida. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele foi impuro, não no sentido de imoralidade sexual, mas ele foi impuro no sentido de se vender. E ele foi profano no sentido de negligenciar aquilo que é sagrado, no sentido de não respeitar aquilo que é sagrado. Então, o autor aos Hebreus está exortando aos leitores da carta aos Hebreus a não trocar
aquilo que é superior, aquilo que é espiritual. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui do primogênito. Tanto de coisa aqui que eu falei que o primogênito herdava. Ele abriu mão de tudo isso por um prato de lentilha, que ia passar 3 horas, ele ia estar com fome de novo. Se fosse o Felipe e a Carol, 1 hora eles estavam com fome de novo. Mas é sério, gente. É muito sério. E ele fala assim, ele termina dizendo assim no versículo 17: paz, graça, eu já estou encerrando também, já estou caminhando para encerrar, a gente vai parar nesse versículo. É difícil, gente, 2 adolescentes em casa. Vamos lá, vai. Vou encerrar. O mais sério de tudo isso, é isso aqui, ó. Posteriormente, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe o que é isso? É assim, ó, se você abrir mão do que é espiritual, do que é superior, já era. Não adianta chorar. É bem aquele ditado: não adianta chorar pelo leite derramado. Aqueles que trocaram, aqueles que abriram mão de algo espiritual, de algo maior, das promessas de Deus, quando eles enfrentarem aqui o que está no capítulo 10, versículo 17, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, não vai adiantar chorar, irmãos. Não vai ter o que fazer. Vai ser tarde demais. Hoje, agora, nesse momento, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ainda não é tarde demais. Agora, daqui 10 minutos eu não sei, mas agora não é tarde demais. Não venda, não troque, não negocie, não faça acordo, não faça contrato, não faça nada. Aquilo que é espiritual não vai passar. Não vai acabar. As promessas de Deus, a sua recompensa, o galardão, tudo é eterno, é superior. Se nós trocarmos, se nós abrirmos mão, depois não vai adiantar chorar. Não adianta, irmãos. Esaú chorou, mas o choro dele não foi de arrependimento. Renan, boa noite. O choro dele não foi... Ah, mas Aline, como você sabe que ele não se arrependeu? Porque ele diz lá, quando ele chega lá diante de Isaac, né? Isaac já não estava enxergando nada direito. Ele fala, pai, me dá uma bênção. E ele vai falar, não, já abençoei a Jacó. E ele vai chorar, ele vai falar, não, mas não sobrou nada para mim, meu pai. Não sobrou nada para mim. Isaac abençoa Esaú, porém, já não mais com... Obrigada. Já não mais com as bênçãos que ele tinha abençoado Jacó. Mas a Bíblia diz que depois que Esaú sai de lá, ele quer matar Jacó. Vão passar anos e anos e ele quer matar Jacó. Isso é a prova de que ele não se arrependeu. Ele queria vingança. O senso de justiça de Esaú era matar o seu irmão. E essa justiça é a justiça do homem, não a justiça de Deus, não a justiça dos céus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós não façamos como fez Esaú. Que foi, olha só, ele era o primogênito. Sabe aonde que era para estar o nome dele? Lá no capítulo 11. Na galeria dos heróis da fé. Mas Aline, Deus já tinha falado que era Jacó.
É porque Deus é onisciente. Como é que nós reagimos à disciplina de Deus? Como é que nós reagimos no tempo no qual nós estamos vivendo? O tempo, independente de qual seja, lá daquele que a gente leu em Eclesiastes 3. Às vezes, a gente olha para a nossa situação e olha para um ímpio que parece que está numa situação melhor que a gente. Tem gente aí ganhando dinheiro à torta e à direita, não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem. E aí, às vezes a pessoa olha e fala assim: nossa, eu sirvo a Deus e estou nessa situação. Não foi o que aconteceu com Asaf? Asaf diz que os pés dele quase se resvalaram. Ele começou a comparar a vida dele com a do ímpio. E por um momento ele fala assim, ó, inutilmente eu me conservei fiel. Inútil. E foi inútil. Ele diz isso até o momento em que ele entra no templo. Até o momento em que ele entra na presença de Deus. Aí ele vai se atentar para o fim destes. Um dia, estes, os ímpios, que trocaram, que venderam o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, vão estar chorando. Mas vai ser tarde demais. Eu vou ler esse salmo, que é lindo. Salmo de Asaf. Vou ler esse salmo para encerrar, tá bom? É o 73. Fiz uma música para Deus com base, deu um amigo e o TikTok silenciou, foi autorizado. Ah! Ai, tá aqui. Juliana. A Márcia mandou aí, ó. Gente, esse salmo é lindo demais. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com os de Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, quase se resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e eles têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, despertarás a imagem deles.
Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos, e os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Todavia, estou sempre contigo. Glória a Deus, é uma oração maravilhosa. Amém, gente? Por hoje é isso. Pessoal, eu vou... Alguém quer vir orar? Muito bom. Maravilhoso salmo, né? Amém, 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 amém. Eita! Amanhã tem mais, se Deus permitir. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelos presentes, todos vocês. Pelas curtidas, pela presença, por tudo. Glória a Deus, Pai. Foi tudo de bom. Hoje foi tenso. Cadê os moderadores? Tá aí. Tá a Edjane, tá o Fábio, tá a Regina, o Edivan. Obrigada, Nando. Alguém quer vir orar? Tá suave na nave. Tá suave na nave. Ai, gente, hoje eu tava nervosa. Eu tava com medo. Eu tava ansiosa. Eu tava quase cancelando a live. Eu vou orar, vai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor sempre está conosco. Que nós possamos cada vez mais nos achegar a Ti, nos aproximar de Ti, aprender de Ti que é santo. Que nós possamos, meu Deus, entender que tudo aquilo que tem nos acontecido tem um propósito, tem um fim. E nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que não seja aquilo que nós pensamos, do jeito que nós pensamos ou planejamos, se nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, tudo aquilo que tem acontecido tem um propósito e tem cooperado para o nosso bem. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma vez poder aprender da Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos ensinar, por nos exortar, por nos estimular. Que nós possamos viver, acima de tudo, aquilo que nós lemos e aprendemos e entendemos. Que nós possamos, Senhor Deus, seguir a paz, que nós possamos, meu Pai, nos santificar no Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Senhor, meu Pai, já tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos cuidar dos nossos irmãos, que nós possamos cuidar uns dos outros, que nós possamos amar. Não tem como dizer que tudo aquilo que estes homens escreveram
não estão de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Pois o que Ele nos ensina, meu Pai, através de suas cartas, é que nós devemos amar a Ti sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Olhar mais do que isso, eles ensinam a nós olharmos o nosso próximo como superior. Foi o que o Senhor fez naquele dia em que o Senhor decidiu se fazer como um dos servos, como um servo, e se abaixar na frente de 12 homens e lavar os pés, um por um. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar o que realmente é amor. Obrigada por nos exortar e que nós possamos viver a Tua palavra nas nossas ações, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com aqueles que trabalham conosco, com o nosso patrão, funcionário, seja quem for, meu Pai, que nós possamos viver tudo aquilo que nós temos aprendido, crendo que um dia tudo isso vai passar, todo sofrimento, toda dor, tudo aquilo que tem causado, meu Pai, aflição nos Teus filhos, aflição em cada um de nós, vai passar. Choro, dor, tristeza, morte, vai passar. E é por isso, meu Pai, que nós não trocaremos aquilo que é eterno, aquilo que é celestial e espiritual, por algo passageiro. Em nome de Jesus, continua, meu Pai, segurando as nossas mãos, nos conduz no caminho qual nós devemos andar, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz no caminho da santificação. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Amanhã, quinta-feira, a partir das 10 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima noite de descanso. Um feriado abençoado. Tá bom? É isso. Eu fui. Cheguei na hora da mãe. É verdade, chegou na hora do tchau. Literalmente. Paz, Heron. A vocês também, gente. Amo vocês. Fui.